Seja bem-vindo à nossa aula 3 do módulo 11. No dia de hoje nós vamos estudar como seria uma matriz de contra-espionagem. Começando nossa aula, é bom que a gente faça uma pequena revisão sobre o que vem a ser espionagem. Mas antes de sabermos o que vem a ser a contra-espionagem, que já foi estudada em aulas anteriores, temos que ter em mente que conhecimento é poder. Ainda mais na era que vivemos hoje. Francis Bacon já falava séculos atrás sobre isso. E nunca essa verdade foi tão atual como hoje. Bom, fazendo a nossa localização dentro da atividade de inteligência, nós sabemos que a contra-espionagem faz parte da segurança ativa, que por sua vez está no ramo contra-inteligência da atividade de inteligência. A espionagem, o que seria a espionagem? Ela nada mais é do que uma ação que é realizada por um agente para obter de maneira clandestina, se não for de maneira clandestina não é espionagem, acesso a informações sigilosas de uma pessoa, de uma empresa, de uma organização, em benefício de um grupo hostil. A obtenção desses dados, ela acaba prejudicando essa organização que foi alvo, tanto em termos econômicos, quanto em termos de conhecimento, quanto em termos de objetivos pessoais, organizacionais e até mesmo governamentais, né? Se for o caso de um ente da administração pública ou um governo. Para tanto, já sabemos o conceito de espionagem, o de contra-espionagem fica até mais fácil de nós entendermos, né? É um conjunto de medidas que visam o quê? Detectar, obstruir, evitar e neutralizar as ações adversas para essa busca de informações que são sensíveis ou sigilosas. Dentro dos conceitos que nós vimos na aula passada, do nosso mundo VICA, é interessante que a gente veja o seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos na geração do conhecimento, ou seja, a produção, os serviços. Nós temos conhecimento em atividades, em processos, em procedimentos, em áreas, em instalações, em materiais. Tudo isso faz com que nós sejamos alvos da inteligência competitiva, ou seja, nesse mundo VICA, e também que busquemos ao mesmo tempo a excelência, ou seja, a satisfação do cliente, seja tanto na prestação de um serviço ou na fabricação de um material, ou até mesmo, em caso de um governo, prestar o melhor serviço, ou de fazer o melhor pelo cidadão. Existe também algo que na espionagem nós temos que sempre levar em consideração, melhor dizendo, seria o advento da concorrência, principalmente nas organizações privadas. Para se defender dessa concorrência, o conhecimento de uma determinada organização tem que estar protegido. Então, quando nós falamos basicamente de uma empresa ou de um governo, nós estamos falando de um conhecimento que é gerado e que tem que ser protegido. Ao mesmo tempo que esse conhecimento está sendo gerado e protegido, nós temos que nos proteger, tá certo? Nós temos que buscar nos proteger de qualquer tipo de intervenção da concorrência ou de outros governos e buscar também a excelência naquilo que é a nossa atividade fim. Isso tudo está no contexto do nosso mundo VICA, né? Que é um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo, onde as decisões são tomadas com muita rapidez e nem sempre com todos os dados que são precisos. Então, dentro desse contexto, a contra-espionagem ela fica ainda muito mais difícil de ser implementada nas organizações. A contra-espionagem ela acontece em todas as organizações e depende, a intensidade delas, principalmente, vai ser maior nas que lidam e que exigem maior tecnologia. Empresas ou as corporações que lidam com alta tecnologia possuem segredos industriais. E esses segredos industriais precisam estar a salvo da espionagem da concorrência. Tá? Não podemos aqui sermos ingênuos de achar que um concorrente eventualmente não queira saber o que a outra empresa faz. Bom, dentro desse contexto, a maior parte das organizações ela sofre ataque aos seus conhecimentos sigilosos.
Existe um estudo feito por Almeida em 2014, foi publicado por Almeida, ele diz que 30% das empresas admitem que sofrem ataques. 90% dos ataques exploram falhas conhecidas. E aí voltamos lá à engenharia social. Estão recordados? 70% dos ataques são realizados por pessoas de dentro da empresa ou com a colaboração delas. É muito difícil, principalmente no caso dos segredos industriais, se conseguir um segredo industrial sem ter a colaboração de alguém de dentro da própria corporação. E 20% dos ataques são atribuídos à espionagem externa. Vejam a importância aqui e o link que nós fazemos agora com o que vimos na engenharia social, em outro módulo. Dentro desse tipo de abordagem que nós estamos fazendo aqui na nossa aula de hoje, as organizações elas investem muito em segurança eletrônica, em segurança cibernética, para impedir que os seus conhecimentos sejam subtraídos. Mas, muitas vezes, esses investimentos podem não ser totalmente suficientes, porque esses conhecimentos podem chegar justamente por vendedores, entrevistadores, marqueteiros, projetistas, compradores, em feiras de negócios, onde há uma circulação de pessoas imensas e todo tipo de pessoa. Ou seja, não se está aqui dizendo que o investimento em segurança eletrônica e cibernética não seja necessário. É claro que é. Mas deve-se dar a devida importância à engenharia social e à educação de segurança dos componentes da organização. Porque é isso que vai fazer com que os segredos industriais, ou que aquela informação sigilosa, seja ela de que natureza for, ela permaneça protegida. Bom, os objetivos da contra-espionagem basicamente são dois. Primeiro, antecipar-se à ação adversa da espionagem. E segundo, identificar e minimizar essas ações, quando bem-sucedidas. Ou seja, nós temos um objetivo que é basicamente antes e um outro que é depois. Ou seja, muito a ver com a prevenção e também com as lições aprendidas. Existem várias ações que podem ser implementadas para que se possa fazer uma contra-espionagem eficiente. A primeira delas são os treinamentos regulares em segurança orgânica, certo? Ou segurança da informação, a blindagem virtual da rede interna, por meio de firewalls, monitorar os acontecimentos diariamente que acontecem dentro da empresa, manter um ótimo relacionamento com os funcionários e também monitorar o seu comportamento da admissão ao desligamento. Isso aí tem muito a ver com a segurança da informação no pessoal, visto lá na segurança orgânica. Uma política de segurança, nada mais é do que um planejamento de segurança, ou seja, de contra-inteligência. Para proteger um conhecimento, nós temos que definir o que é conhecimento sensível, o que é conhecimento sigiloso e o que é conhecimento que pode ser considerado como ostensivo. Se não caracterizarmos o que é cada um, nós vamos estar perdendo tempo. Ou seja, vamos proteger tudo e não vamos dar a devida atenção àquilo que é mais importante, ou seja, gastando energia e retrabalhando. Rever normas, procedimentos periodicamente, a famosa melhoria contínua, que já falamos aqui muitas vezes. Incentivar a mentalidade de CI. Então temos que ser persistentes, temos que ser doutrinadores. Não podemos descansar até que percebamos que toda a organização possui uma mentalidade adequada de contra-inteligência. Não estamos falando aqui de transformar todos os profissionais daquela organização em profissionais de contra-inteligência, não é isso. O que estamos falando aqui é que todos têm que ter uma mentalidade, têm que conhecer e têm que saber a importância daquela contra-inteligência para a sua atividade. Controle de visitantes, ligação com os órgãos de segurança pública. Não se admite um gestor de inteligência ou um gestor de segurança que não tenha uma rede de informantes e não tenha a ligação com os órgãos de segurança pública na sua área. Isso é o básico. E varreduras de checagens periódicas e inopinadas também. Essas são algumas de uma série de medidas propostas por Silvio Zucco para que se elabore um planejamento de contra-espionagem eficiente. Isso já foi visto anteriormente. Agora, senhoras e senhores, nós vamos rapidamente procurar ver
uma proposta, ou seja, uma solução, tá, que depois vai ser complementada por todos os senhores e senhoras, para a contra-espionagem. Uma proposta de matriz de emergência preconizando alguns passos para serem seguidos para que se possa elaborar um planejamento ou ações de contra-espionagem eficientes dentro de uma organização. Aqui nós temos a HIA, mas isso aí pode ser adaptado para qualquer tipo de organização, seja ela privada ou pública. Dentro da matriz de emergência que nós concebemos para contra-espionagem, primeiramente nós temos que identificar a ação de espionagem. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer momento, qualquer lugar. Tá? E isso aí tem que ser comunicado o mais rápido possível pelo meio que for o melhor. Segundo, a comunicação dos fatos ao setor de inteligência. Vejam que aqui os 4 primeiros passos, eles são iguais ao da matriz de contra-propaganda. Então vamos produzir conhecimentos, comunicar ao decisor e ao comitê de crise, ou seja, vamos disseminar aquele relatório de inteligência produzido pelos analistas de inteligência. Daí para frente, no passo 5, nós teríamos a análise de opções de respostas às eventuais vulnerabilidades que foram causadas por essa espionagem. Ou seja, numa reunião, o CEO, o decisor, o dirigente máximo, ele vai deliberar com os assessores para que nós possamos para que se possa adotar uma estratégia organizacional para o combate a essa espionagem. Tanto a espionagem que foi realizada e que ensejou o desencadeamento dessa matriz de emergência, quanto a proteção para eventuais futuras ações de espionagem, ou seja, melhoria contínua. Determinar o desencadeamento das ações de espionagem. Aí será feito de acordo com o que foi espionado, com o que foi obtido pela espionagem. Após isso, implementar a estratégia de contra-espionagem. Podemos dizer que os passos 6 e 7, eles são simultâneos, eles serão feitos simultaneamente. Tá? No momento que foi determinado o desencadeamento das ações de contra-espionagem, a estratégia será implementada. E essa estratégia será feita pelo setor de inteligência e os demais setores envolvidos, ou seja, aqueles que foram alvos da espionagem, junto com o setor de inteligência e geralmente também com o setor de segurança. Podem estar envolvidos também os setores de tecnologia da informação e comunicações, se for uma espionagem em sistemas informatizados, o administrativo, o compliance, também é muito importante, até porque essa investigação vai ter que verificar se alguém de dentro daquela corporação ou daquela organização estava envolvido nisso. Após isso, implantada essa estratégia e foi dada a resposta de quem era o espião, qual foi a técnica utilizada, como foi o modus operandi, nós passamos a implementar eventuais ações de segurança orgânica para evitar que essas ações de espionagem como essa voltem a acontecer. E até pensando como um espião, que é uma dos grandes motes da contra-espionagem, o gestor de segurança, o gestor de inteligência, pensar como se fosse espião, promover também modificações até naquilo que não estava previsto, ou seja, que pode também ser alvo. Muitas vezes uma ação de espionagem ela pode desencadear uma percepção maior para outras atividades que não foram alvos naquele ataque. Identificar os autores da espionagem, isso é fundamental. Aí o setor de inteligência, junto com os órgãos de segurança pública, nesse mistério, os órgãos de segurança pública que vão fazer essa investigação vão ser assessorados pelo setor de inteligência, pelo setor de investigação no compliance, setor de segurança, vão dar todo o suporte para que os órgãos de segurança pública possam fazer essa investigação e chegar ao autor dessa espionagem, que pode estar dentro ou fora da organização. Vimos ali que 70% vem de dentro, mas eventualmente também essa espionagem pode ter sido feita de fora da organização. Estar em condições de fornecer explicações para a imprensa, se for o caso, então nós temos que ter dentro desse comitê de crise já alguém da comunicação social pronto para poder dar declarações ou fazer
declarações para a imprensa. Isso tem que ser planejado lá no nosso passo número 5, ou seja, no momento em que se decidiu qual estratégia de contra-espionagem, também já tem que se ter mais ou menos uma estratégia para, caso haja a necessidade de contato com a imprensa, já se estar pronto para fazer esse contato. Então, aqui eu estou falando de estar em condições de fornecer, do desencadeamento, mas isso também foi planejado junto com a contra-espionagem. Bom, monitorar os efeitos da estratégia da contra-espionagem adotada, dentro do espírito da melhoria contínua, e elaborar relatórios para que se possa alimentar o sistema de lições aprendidas. Isso vai ser feito no setor de inteligência e no setor de segurança. Isso aí vai subsidiar uma resposta a futuras ações de espionagem que possam vir a ser impetradas em outras ocasiões. E implementar melhorias na segurança orgânica, de acordo com o planejado. De acordo com essas lições aprendidas, nós vamos aí poder agora fazer um estudo mais aprofundado para que se possa fazer a implementação de medidas de segurança orgânica para evitar esse tipo de situação. Bom, com isso, nós apresentamos às senhoras e os senhores a nossa proposta de matriz de emergência de contra-espionagem, com alguns passos, ou seja, seria uma trilha para ser seguida, e fica aqui a nossa proposta aí para aqueles que escolherem a contra-espionagem como evento para uma matriz de emergência, podem se utilizar dessa que nós elaboramos aqui e completar, logicamente, né? Não seria só uma cópia, mas completar com as características da sua organização. Seria muito bom aí que aqueles que escolhessem esse evento, assim como a contra-propaganda, também. Bom, terminaremos agora a nossa aula de hoje com uma frase de Arie de Geus, que é um executivo holandês e um grande teórico de negócios. E isso vale muito para a contra-espionagem. Não importa qual será o futuro, o que importa é o que faremos se tal acontecer. Dentro daquele espírito que nós sempre falamos, de estarmos preparados. O futuro, nós vivemos num mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tudo pode acontecer. Nós temos que estar sempre preparados para tomarmos decisões e muitas vezes sem termos todas as cartas na mesa, ou seja, todos os dados para resolver o problema. Então, essa é a essência do mundo VUCA, e essa é a essência das matrizes de emergência, e essa é a essência da gestão de continuidade de negócios. Eu fico por aqui, bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.